Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 51ª e última aula do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações aí sobre todo o nosso projeto, é só acessar o site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra informação sobre todos os blocos de aula e uma série de materiais que estão disponíveis para download gratuitamente. O nosso canal também faz parte da plataforma YouTube Edu, uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lehman aí, que congrega os maiores e melhores canais de educação do Brasil e, no nosso caso, tanto acesso ao site quanto ao acesso a todas as videoaulas completas é 100% gratuito, tudo para que você aprenda a química de um jeito completo, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa última aula de radioatividade, também é a última aula do bloco 2, finalizamos mais um bloco aí no nosso canal. Na primeira aula de radioatividade, contamos o histórico e falamos um pouquinho sobre as aplicações e as primeiras ideias sobre emissões radioativas. Na segunda aula, falamos sobre as leis das emissões radioativas. Na terceira aula, falamos sobre a cinética do decaimento radioativo. E nessa última aula, nós iremos falar sobre fenômenos nucleares, com ênfase em fissão e fusão nuclear. Porém, você deve estar percebendo aqui que eu coloquei mais um fenômeno. Nós iremos falar dos 3 fenômenos possíveis: transmutação nuclear, fissão nuclear e fusão nuclear. Sempre que você ouvir a palavrinha transmutação nuclear, você vai associar ela à transformação. Então isso aqui é a transformação de um núcleo em outro por intermédio ou por meio do bombardeamento de partículas, tá certo? Então imagina eu tenho o núcleo de um átomo, eu bombardeio ele com uma partícula, ele se transforma em um outro elemento. É assim que a galera faz a síntese dos novos elementos, né? Lembra que eu falei lá que tinha a aplicação da radioatividade, podia ser na síntese de novos elementos? Pois é, eles fazem a transmutação, que é a transformação de um núcleo em outro. Toda vez que você ouvir falar em fissão nuclear, você vai sempre se lembrar de quebra. E aí a gente fala de quebra geralmente de núcleos muito grandes em núcleos menores, né? Então a fissão nuclear é a quebra de um núcleo grande e instável em núcleos menores. Nessa parte aqui, nessa lousa de fissão nuclear, além de colocar para você a reação de fissão nuclear do urânio, a gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento de urânio e, evidentemente, falar um pouquinho sobre energia nuclear e bomba atômica, beleza? E quando você ouvir falar a palavra fusão, quando você ouvir fusão, você vai sempre associar a junção, ou seja, enquanto a fissão é a quebra, a fusão é a junção de núcleos. Enquanto a fissão é com núcleos grandes, a fusão é com núcleos pequenos. Então você pega núcleos pequenos e funde para formar um núcleo maior. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a energia que vem do Sol e a bomba de hidrogênio que tanto tem amedrontado a nossa sociedade. Espero que fique só na ameaça. Eu coloquei aqui 2 exemplos de transmutação nuclear porque é bastante simples, tá? Essa foi uma das primeiras transmutações nucleares e quem percebeu ela foi simplesmente Ernest Rutherford. Olha só, o que ele percebeu? Que quando átomos de nitrogênio eram bombardeados com partículas alfa, eles geravam átomos de oxigênio pesados e geravam também um próton. Então olha só, eu pego um átomo de nitrogênio, bombardeio com partículas alfa. Esse bombardeamento transforma o átomo de nitrogênio num átomo de oxigênio. Basta, né, que uma dessas partículas, que um desses prótons fique no núcleo. Então, um próton vai ficar no núcleo aqui do átomo de nitrogênio. Aí vai aumentar para 8 aqui, tá certo? Tudo bem? Deu para entender? Eu acredito que sim, né? E olha só que interessante. O número atômico aqui o número de massa aqui é 17, né? O número de massa do próton é 1. 17 mais 1 dá 18, que é o tal do 14 mais 4 aqui também dá 18, certo ou não? Olha só que interessante. E aqui 7 mais 2 dá 9, 8 mais 1 dá 9 também, então essa equação está perfeitamente balanceada e equilibrada. Mesma coisa acontece com o átomo de cloro. Se você fizer um bombardeio de cloro com nêutron, né? Você bombardear nêutrons em átomos de cloro
com número de massa 35, o que acontece? Ele vai se transformar em um átomo de fósforo, que tem número atômico 15, número de massa 32, e ainda vai emitir uma partícula alfa. Então você imagina, você tem um átomo de cloro, você bombardeia com um nêutron, ele vai se transformar em um átomo de fósforo e vai emitir mais uma partícula alfa. Tudo aqui eu transformei nitrogênio em oxigênio e eu transformei cloro em fósforo, ou seja, são dois exemplos de transmutação nuclear que tem a ver com a transformação de um nuclídeo em outro por bombardeamento de partículas. Beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com uma lousa nova falando de fissão nuclear. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a fissão nuclear. E aqui na lousa está apenas uma das possibilidades de fissão nuclear do urânio 235, que é o isótopo físsil do átomo de urânio. O átomo de urânio na natureza ele é encontrado basicamente na forma desses dois isótopos aqui, o 238 e o 235, sendo que o único que é usado como combustível para usinas nucleares ou para a produção de bomba atômica é o urânio 235. Esse urânio 235 ele é bombardeado com um nêutron. Esse nêutron choca-se com o núcleo, desestabiliza o núcleo do urânio, quebrando em dois núcleos menores. Aqui no caso eu coloquei como exemplo o núcleo de bário e o núcleo de criptônio, tá certo? Então forma-se um bário e um criptônio. Além disso, ainda é liberado mais 3 nêutrons e muita energia. Por que essa reação é considerada uma reação que, dependendo da massa de urânio envolvida, é uma reação em cadeia? Porque eu bombardeio o urânio com apenas um nêutron e o resultado me gera 3 nêutrons. Então olha aqui para baixo. Um nêutron bombardeou um átomo de urânio, quebrou em criptônio e bário e liberou mais 3 nêutrons. Cada nêutron pode atingir outros 3 átomos de urânio, quebrar cada um deles em criptônio e bário, e cada um deles vão liberar mais 3 nêutrons, que podem agora pegar 9 átomos de urânio e assim sucessivamente. Então, com um nêutron eu quebro um urânio. Para cada um urânio que eu quebrar, eu libero 3 nêutrons, que vão quebrar 3 urânios. Esses 3 urânios quebrados vão liberar 9 nêutrons, que vão quebrar 9 urânios e assim sucessivamente, beleza? Por isso que essa reação é uma reação classificada como reação em cadeia. E muita gente ouve falar hoje em dia de enriquecimento de urânio. E a galera sempre fica pensando, nossa, o que será que é enriquecer urânio? Enriquecimento de urânio é um processo um tanto quanto simples de descrever, tá? É bem tranquilo, tá? Imagina que você tem uma caixinha aí com, sei lá, 100 uvas verdes e 4 uvas roxas, tá certo? Você tem uma porcentagem de uva roxa em relação à uva verde, né? Como é que você faz a porcentagem de uva roxa crescer, sendo que você não pode pôr mais uva roxa lá dentro? É só tirar a uva verde. Quanto mais uva verde você tirar de lá de dentro, aquelas 4 uvas roxas vão aumentando a sua porcentagem em relação ao total que está sobrando lá, não é verdade? Dá para imaginar isso com uva? Uva verde e uva roxa? Pois é, a mesma coisa aqui. Só que ao invés de uva verde e uva roxa, eu tenho urânio 238 e urânio 235. Na natureza, eu encontro aproximadamente 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235. Essa quantidade de urânio 235 não dá para fazer nada. Para conseguir usar em uma usina de energia nuclear, eu preciso de, no mínimo, uma porcentagem entre 3% e 4%. Se eu tenho 0,7% e eu preciso de 3% a 4%, é necessário que eu faça o enriquecimento do urânio. Ou seja, que eu dê um jeito de tirar esse cara daqui. Tá? Eu vou explicar para vocês como funciona o processo de forma simplificada. Para usar em usina, 3% a 4% já está bacana. Para usar em medicina, em torno de uns 20%. Só que para usar numa bomba, entre 80% e 90%. Então, a diferença de uma usina nuclear e uma bomba atômica, basicamente, é o combustível, né? Tá mais enriquecido ou menos enriquecido, beleza?
Olha só como é interessante o negócio. Eu tenho lá o minério de urânio, eu vou produzir uma pasta, a partir de algumas reaçõezinhas químicas, eu vou produzir uma pasta, essa pasta é chamada de yellow cake, porque é uma pasta amarela, né? Um nome bem sugestivo. Aí eu pego essa pasta e reajo com flúor, e eu formo o hexafluoreto de urânio. Vocês estão vendo que aqui nessa molécula que é gasosa, eu tenho um átomo de urânio e 6 átomos de flúor? Pois é, esse um átomo de urânio pode ser urânio 238 ou urânio 235. Então eu tenho o hexafluoreto de urânio que é mais leve e hexafluoreto de urânio que é mais pesado. Os que são mais leves são de urânio 235, que são mais pesados de urânio 238. Coloco eles para girar em ultracentrífugas. Lembra a separação de misturas lá do bloco 1? A centrífuga tá gira e tudo que é pesado vai para o canto e o que é leve fica no meio. Passa de uma centrífuga para outra e a cada passagem de uma centrífuga para outra, o que vai acontecendo? Mais urânio 238 vai ficando para trás e a quantidade de urânio 235 na minha amostra vai aumentando. Quando eu chego na porcentagem que eu quero, simplesmente eu transformo esse hexafluoreto de urânio em pasta de novo e das pastas eu produzo pastilhas bem pequenininhas assim, e eu vou colocar num barramento gigantesco, vou encher esse barramento de pastilhas e aí é muito simples, eu coloco isso dentro da água, inicio a reação bombardeando com um nêutron, essa reação ocorre, se transforma em criptônio, bário, 3 nêutrons que vão continuar a reação para mim, liberando muita energia. Essa energia aquece a água quente passa para o estado de vapor, a água no estado de vapor faz girar as turbinas que faz a geração de energia elétrica. Ponto final. Bastante simples. Qual é o problema? Superaquecer os reatores, essa quantidade toda que está separada em pastilhas se junta, atinge o que a gente chama de massa crítica do urânio e aquilo se transforma em uma bomba atômica. O que é a bomba atômica? Você imagina um compartimento onde eu tenho massas de urânio separadas, um emissor de nêutrons aqui e uma dinamite. Você imagina que eu tenho, vamos pôr urânio dentro de uma caixinha de vidro, né? Caixinhas de vidro separadas. Quando eu quero detonar a bomba, eu vou lá e aperto um botão, essa dinamite explode, quebra esse vidro que está envolvendo o urânio, essa massa de urânio mistura e o emissor de nêutron está aqui. Esse nêutron pega um átomo de urânio, fissiona o átomo de urânio em criptônio e bário, libera 3 nêutrons que fazem todo o processo da reação em cadeia e libera muita energia. É assim que funciona a bomba atômica. Então você tem 2 compartimentos com urânio, você tem uma dinamite, essa dinamite estoura, junta essas massas de urânio, o emissor de nêutron está lá, ele emite nêutron aqui e a reação em cadeia ocorre e ocorre a explosão. Essa explosão de uma bomba atômica gera uma energia suficiente para elevar a temperatura da ordem aí de 1 milhão de graus Celsius, né? Vai para 1 milhão e meio de graus Celsius e o vento que gera, ou seja, o deslocamento de ar que gera uma bomba dessa, chega aí mais ou menos em torno de 1000 km por hora. Você viu lá o último furacão que deu nos Estados Unidos? O furacão considerado classe 5, ele tinha 250 km por hora, já fez um puta estrago. Você imagina o vento que desloca uma bomba atômica que é em torno de 1000 km por hora. O estrago é muito maior, concorda comigo? Então é assim mais ou menos que funciona a ideia tanto da obtenção de energia, tá? É bastante simples o processo de enriquecimento, é que é difícil você ter a ultracentrífuga, são várias ultracentrífugas, esse processo é muito caro para formar o gás, enfim, mas o procedimento químico e físico por trás ele é bastante simples, tá certo? E aí a gente pode tanto produzir energia elétrica, né? Produzir energia a partir da fissão nuclear, que a gente chama de energia nuclear, ou se a gente tiver um urânio um pouquinho mais enriquecido, um pouquinho é modo de falar, né? A gente pode produzir uma bomba atômica, beleza? Tranquilo? Isso aí foi fissão nuclear. Eu já volto numa lousa nova para falar da fusão nuclear. Fala galera, voltamos agora na nossa última lousa, a gente vai falar um pouquinho sobre a fusão nuclear e vai fazer um exercício para a gente finalizar o bloco, a aula aí com chave de ouro, tá certo? A fusão nuclear é a reação que ocorre no Sol, tá certo? Hoje ela ainda não é usada, graças a Deus, para fins bélicos aqui no nosso planetinha Terra. Já existem testes, né? Existem nações que já têm tecnologia para produzir
uma bomba de hidrogênio, estamos desenvolvendo a tecnologia para o uso do hidrogênio como fonte de energia. Por enquanto, tudo isso ainda está em escala bem de teste mesmo, ainda não tem nada em escala industrial. A gente imagina que se essa energia, né, se essa possibilidade, se o ser humano conseguir controlar essa reação, a gente basicamente que resolve os nossos problemas energéticos, porém causamos um outro problema, que é um problema bélico, e a gente espera aí que cada governante use isso tudo com bastante responsabilidade. Mas a reação de fusão nuclear, como eu já disse, é a junção de dois núcleos pequenos formando um núcleo um pouco maior. No Sol acontece a fusão entre dois átomos de hidrogênio, mas não é o hidrogênio comum, são hidrogênios pesados. Esse hidrogênio de número de massa 2 a gente chama de deutério e o hidrogênio de número de massa 3 a gente chama de trítio. Tá bom? Então, a reação de fusão nuclear ocorre entre o deutério e o trítio, que vão se juntar, vão formar um átomo de hélio e vão liberar um nêutron. Porém, esse processo libera uma quantidade estrondosa de energia, tá certo? Libera muita energia, tanto que o Sol, né, a energia do Sol chega até aqui e mantém todas as coisas no nosso planeta Terra funcionando, tá certo? Para vocês terem uma ideia, uma bomba de hidrogênio, lembra quando eu falei da bomba de fissão nuclear? Eu precisava de uma dinamite para começar o processo? Pois é, numa bomba de fusão nuclear, você precisa que dentro da bomba de fusão nós tenhamos uma bomba de fissão nuclear. Isso mesmo, a bomba de fissão nuclear, que já libera uma quantidade absurda de energia, ela é tipo como se fosse o gatilho da bomba de fusão nuclear. Então, dentro da bomba de fusão tem uma bombinha de fissão nuclear. Por que precisa de uma bomba de fissão nuclear dentro de uma bomba de fusão nuclear? Basicamente porque a temperatura que necessita para ocorrer essa fusão é da ordem dos milhões de graus Celsius. E quem que pode gerar essa temperatura? A bomba de fissão nuclear. Por isso que dentro de uma bomba de fusão vai uma bomba de fissão para que quando a fissão nuclear ocorra, a energia liberada eleve a temperatura a um ponto tal que eu consiga promover a fusão dos núcleos de hidrogênio, tanto o deutério como o trítio, formando o hélio e aí liberando uma quantidade muito maior de energia. Então o saldo energético ele é muito positivo. Porém, para iniciar a reação, a gente precisa aí, para iniciar a fusão, a gente precisa de temperaturas elevadíssimas e a gente só consegue isso com uma bomba de fissão nuclear, beleza? Bom, finalizada essa parte mais teórica, vamos para um exercício, tá certo? Dadas as equações abaixo, a gente vai classificar cada uma delas como sendo de fissão ou fusão nuclear e vai determinar os valores de Z, de A e esse B minúsculo. Então, olha lá. Qual que é essa primeira reação aqui? É o urânio 235 sendo bombardeado por um nêutron e formando dois núcleos. Então, essa reação aqui é uma reação de fissão nuclear. Tá certo? É uma reação de fissão nuclear. Como que a gente faz para determinar esse valor aqui? Muito simples, tá? 92 mais 0, 92 mais 0 é igual a Z mais 36. É igual a Z mais 36. Z, portanto, é igual a 92 menos 36. Isso aqui vai dar 92 menos 36. Isso aqui dá 8. Aqui vai dar 6, vai dar 5, isso aqui vai dar igual a 56, tá certo ou não? Então, o nosso Z vale 56, beleza? A reação de baixo, olha só, eu tenho um átomo de plutônio que está sendo bombardeado com um nêutron e está formando dois outros núcleos, ou seja, aqui também é uma reação de fissão nuclear. Essa é a fissão do plutônio. Lembra que foram testadas duas bombas de fissão nuclear, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki? Pois é, uma era de urânio e uma era de plutônio. A gente pode gravar uma aula mais para frente falando aí sobre os acidentes nucleares e sobre as bombas atômicas, beleza? Então olha lá, eu quero determinar agora esse número A aqui, o número de massa. Então o que eu sei? Que 239 mais 1, ou 240, é igual a 97 mais A mais 5 vezes 1, ou seja, mais 5. Então,
A é igual a 240 menos 97 mais 5 vai dar 102. Então, o nosso A aqui é igual a 138, né? 138. Por quê? 138 mais 102 dá 240, beleza? E o nosso último exercício, olha aqui. 4 Hs, 4 hidrogênios, estão formando um hélio, mas emitindo alguns pósitrons. Olha só, 4 hidrogênios estão formando um hélio. Eu tenho aqui uma fusão nuclear, ou seja, uma possibilidade de fusão nuclear aqui. Eu quero descobrir quanto que vale esse B. Basta eu calcular aqui, ó, 4 vezes 1, que vai dar 4, né? 4 é igual a 2 mais B. 2 mais B. Então, B vale quanto? B vale 2. Se você quiser substituir os valores aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 vezes 1, 4, e a gente finalizou o exercício. Olha lá, Z igual a 56, A igual a 138, B igual a 2, primeira e segunda reação de fissão nuclear, terceira reação de fusão nuclear. Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar e eu volto para dizer que, infelizmente, mais um bloco chegou ao final. Isso nós terminamos aí o bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química. Eu espero sinceramente que você tenha conseguido aí assistir e acompanhar o bloco inteiro. Se não conseguiu, vai lá na playlist do bloco 2, pega a primeira aula e começa a assistir e segue o curso inteiro. Eu tenho certeza que você vai ficar craque em Físico-Química, beleza? Se você chegou até aqui, clique no botão curtir, inscreva-se se ainda não é inscrito no nosso canal. Se foi legal para você essa aula, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Finalizamos então mais um bloco, agora a gente vai partir aí para finalizar o bloco 3. Eu agradeço demais a sua presença, sua persistência em estudar e eu tenho a dizer a você, beijo, tchau!